Boa tarde, meu nome é Camila Correia e o meu artigo é sobre a R-spondina 1, expande células de Panay e previne a desbiose induzida pela doença do enxerto contra o hospedeiro. Se sabe que trilhões de micróbios habitam os mamíferos, e a maioria deles estão no nosso trato gastrointestinal. Então, essa flora ela é mantida pelas células de Panay. As células de Panay elas vão secretar peptídeos antimicrobianos, são chamados AMPs, e o mais antibactericida deles são as alfa-defensinas. E quando a gente tem distúrbios fisiológicos ou metabólicos, eles lesionam essas células, como o que o artigo trata, a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma doença em que as células T do doador, elas atacam o organismo do hospedeiro depois de um transplante alogênico de células hematopoéticas. Quando tem essa doença do enxerto contra o hospedeiro, vai lesionar então as células de Panay, elas vão parar de produzir as alfa-defensinas, e isso vai induzir um quadro de desbiose intestinal, porque a flora vai estar então desequilibrada, mais bactérias patogênicas e inflamatórias e menos bactérias comensais. Aí o artigo ele vai trazer uma abordagem fisiológica, tá? Usando a R-spondina 1. A R-spondina 1 é uma proteína que ela vai fazer com que as células tronco-intestinais se diferenciem em célula de Panay por uma sinalização WNT beta-catenina, tá? E para tentar reverter então a doença do enxerto contra o hospedeiro e essa desbiose induzida por essa doença. Os resultados eles foram obtidos através de determinadas metodologias, como a ELISA, que se baseia em reação antígeno-anticorpo detectáveis em reações enzimáticas, a análise de imunofluorescência, que possibilitou a visualização de antígenos nos tecidos por meio da utilização de anticorpos primários, ABS, capazes de absorver a luz ultravioleta. Análise histológica de amostras do intestino delgado que foram fixadas com paraformaldeído 4% embebidos em parafina, seccionados e corados com a coloração HE ou azul alciano. E a PCR quantitativa de tempo rápido, que é uma técnica baseada no princípio de reação em cadeia da RNA polimerase para multiplicar os ácidos nucleicos e quantificar o DNA. Nessa figura, a gente consegue ver o grupo controle e o grupo injetado com a R-spondina 1, que são camundongos V6, D2, F1, injetados com a R-spondina 1 de 200 microgramas por dia, e um dia depois o intestino delgado foi colhido. Então, na figura A, a gente consegue ver essa diferença em um corte histológico do intestino delgado com a coloração HE, e mostra que aumentou a profundidade da cripta naquele grupo com a R-spondina 1 e também aumentou o número de células de Panay, como vai ser verificado no gráfico B. No gráfico B a gente consegue ver que em todas as áreas do intestino delgado, no duodeno, no jejum e no ilho, aumentou as células de Panay naquele grupo que foi injetado com a R-spondina 1. E na C a gente consegue ver também a outra evidência que naquele grupo injetado com a R-spondina 1, aumentou a profundidade da cripta. Nessa imagem, nota-se a primeira diferenciação entre o grupo controle e o grupo injetado com a R-spondina 1, que é um corte histológico do intestino delgado com coloração HE, como a gente viu antes. Mas as três imagens subsequentes, elas foram por análise de imunofluorescência. A primeira e a segunda dessa análise de imunofluorescência foi imagens confocais, sendo a primeira de CRP1, que é um tipo de alfa-defensina boa para o nosso organismo e que aumentou significativamente no grupo com a R-spondina 1, e MMP7, que é a metaloproteinase 7 da matriz, em que o seu papel quando ativo é quebrar matriz extracelular, degradando macromoléculas, e também está envolvida na cicatrização de feridas, então é boa para o nosso organismo, e aumentou no grupo com a R-spondina 1. E a merge quer dizer que foi a mesclagem das duas, mostrando que tanto a SRP1 quanto a MMP7 na mesma imagem aumentaram.
Bom, depois de verificar se aumentou os níveis de alfa-defensina no intestino delgado, eles verificaram se aumentou também nas amostras fecais por uma técnica de ELISA, em que na imagem M a gente consegue ver que o grupo que foi injetado com a respondina 1 aumentou os níveis de alfa-defensina CRP1 e na N que esse grupo que foi injetado com a respondina 1 aumentou os níveis fecais de alfa-defensina CRP4. Nesse caso, os camundongos B6 e D2F1 foram irradiados letalmente e transplantados com BM células mais esplenócito de doadores B6, que são os halogênicos, ou B6 e D2F1, que foram singênicos, no dia 0. Os ratos foram tratados com a respondina 1 no dia -3 a -1 e no dia 1 ao 3. Aqui na figura A mostra imagens confocais do intestino delgado no dia 0 e no dia 7. A CRP1 com contraste da AP azul pela análise de imunofluorescência mostra como diminuiu severamente as células de Panay, que expressam alfa-defensina nos camundongos halogênicos no dia 7. Já na C, a gente consegue ver o número de células de Panay por cripta no dia 7 e no dia 28, e nota-se que nos dois momentos teve uma significativa diminuição das células de Panay no grupo halogênico. Na D, mostra os níveis fecais de CRP4, sendo que o nível é menor no grupo halogênico do que no singênico, e o grupo com a administração de respondina 1 tem maior nível do que o singênico. Nesse caso, é novamente um corte histológico do intestino delgado com a coloração HE no dia 7, e mostra que a administração da respondina 1 melhorou a patologia da doença do enxerto contra-hospedeiro, suprimiu a infiltração da célula do doador no intestino delgado e o embotamento severo das vilosidades. Aqui eles detectaram o microbioma intestinal. As composições foram determinadas por sequência 16S RNA ribossômico. Na figura F, cada barra representa a composição bacteriana de um camundongo individual no nível de gênero. As sequências de RNA ribossômico 16S dos pellets fecais mostraram que as composições de microbioma dos camundongos tratados com a respondina 1 diferiam significativamente das dos controles halogênicos, mas eram bastante semelhantes às dos controles singênicos, o que é um bom resultado, pois a doença por transplante halogênico, então a respondina 1 restaurou a microbiota. Então, houve uma desbiose no dia 7 após o transplante halogênico, porque aumentou os bacteroidetes, por exemplo, representado em vermelho, aumentou a Escherichia, representada em azul escuro, e diminuiu os lactobacillus, em verde claro, e também a Barnicella, em azul claro. Na figura L, foi determinada a diversidade do microbioma intestinal por o índice de Simpson, no nível de gênero, e verificou que, novamente, a respondina 1 restaurou a diversidade da microbioma intestinal. Nesse próximo resultado, foi feita a administração oral da alfa-defensina CRP4 para ver se ela impede a desbiose e a doença do enxerto contra-hospedeiro. Os camundongos receptores foram administrados por via oral de 125 microgramas de CRP4 ou de controle 2 vezes por dia, do dia 3 ao dia 7, após o transplante halogênico. Nessa figura, foram feita a técnica de ELISA para ver os níveis fecais de CRP4 e mostra que aqueles camundongos que foram tratados com CRP4 tiveram um aumento no nível fecal de CRP4, indicando que ela não é degenerada antes de atingir o intestino. Aqui eles verificaram se a CRP4 melhora a doença do enxerto contra-hospedeiro. A administração oral da CRP4 suprimiu significativamente a infiltração de células T do doador no intestino delgado, fígado e baço e atenuou significativamente a perda de peso no dia 21, como mostra na figura 1, e os scores clínicos da doença do enxerto contra-hospedeiro no dia 21, após o transplante, como na figura J mostra. Mas tanto na I quanto na J, no dia 35, os resultados foram ineficientes. Mudanças na microbiota desempenham um papel crucial na patogênese de distúrbios intestinais e até não intestinais devido à sua grandiosidade. Embora os camundongos que foram injetados com CRP4 após o transplante tenham melhorado a sobrevida no começo, logo depois o tratamento foi ineficiente. Então, a administração da respondina 1 vai ter uma abordagem fisiológica para restaurar o ecossistema microbiano
e melhorar, então, a doença do enxerto contra-hospedeiro e outras doenças associadas à disbiose. Portanto, a Respondina 1 foi um tratamento positivo e o mais conveniente, então.